Se eu fosse fazer uma pergunta para você, eu sei que hoje eu vim de Curitiba e o que eu ouvia falar no aeroporto, nas rodas, era sobre um valor que eu creio que já foi sorteado, um valor de aproximadamente 300 milhões, e muitas pessoas sonhando com esse valor, algumas pessoas orando a Deus até para que pudesse ganhar esse valor. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o bem mais precioso que você tem? Aquilo que você lutaria com todas as suas forças. Qual é o bem que está realmente no seu coração? Pensando nisso, e tirando por mim e algumas pessoas que nós conversamos, o bem que nós temos mais precioso são a nossa família. Eu creio que não existe nada maior para um ser humano do que a sua família. Seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Pensando nisso, nós vamos estar trabalhando esses 12 dias, pedindo que nós não ganhemos os 300 milhões de reais que foram sorteados, mas que nós tenhamos uma família abençoada. Uma família que o Senhor olha de uma forma especial. Uma família onde a mão do Senhor possa estar sendo colocada, e eu sei que dessa forma prosperará quando o Senhor coloca as suas mãos. Eu vou pedir aos irmãos que leiam comigo o Salmo de número 128. É um salmo que é conhecido. Salmo de número 28. Na minha versão, Salmo 128. Cadê o meu tecladista? Eu quero ele aqui. Na minha versão diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Teu esposo, tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Eu sei que a instituição família está sob o ataque. Há muitas pessoas interessadas em destruir aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor instituiu, a família. Nós sabemos, ó Pai, que não há bem maior do que os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos pais, nossos parentes. Não há dinheiro que possa comprar a alegria de um sorriso, de estar em volta de uma mesa para cearmos juntos. São pequenas coisas que muitas vezes passamos despercebidos. Buscamos outras coisas e muitas vezes deixamos de lado aquilo que é fundamental, aquilo que é prioritário, que é a saúde e o bem-estar da nossa família. Eu sei, Senhor, que se nós tivermos famílias fortes,
Se tivermos famílias saudáveis, nós teremos uma igreja saudável. E o diabo sabe disso. E ele tem de toda forma tentado atacar as famílias, tentando destruir. Mas a minha família, a nossa família, é um projeto de Deus. E ninguém pode tocar. Ninguém pode atingir. E nós vamos lutar, Senhor, com todas as armas, com todas as forças que tiver ao nosso alcance, para proteger, para cuidar da nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Falar sobre família atualmente, que digo o pastor, é como mexer numa casa de abelhas. Porque nós sabemos que muitos são os desafios que nós enfrentamos. O desafio que as famílias encontram para seguir em perfeita harmonia junto aos seus. Mas muitos são os fatores que têm interferido no relacionamento familiar. Tem criado grandes barreiras, tem gerado dificuldades para que tenhamos uma família da forma que Deus quer, da forma que Deus projetou e da forma que Deus quer para cada um de nós. Eu não sei se vocês já pararam para ver o que a mídia fala, o que a mídia quer nos apresentar. Muitas vezes eu vejo a mídia com um ataque feroz contra a família. Algumas novelas eu não entendo como um bem tão precioso, um bem que foi criado por Deus, e novelas, mídias, vêm com toda a fúria para causar estragos. E como tem causado estragos? E como tem trazido dor em muitos lares que não têm a sabedoria de Deus, que não têm o cuidado de Deus, de obedecer principalmente às ordenanças de Deus. Mas se não bastasse todos os problemas que a instituição família precisa superar, dificuldades como de expressar o sentimento, do relacionamento, porque nós sabemos que um relacionamento entre família não é um mar de rosa. Há momentos que é difícil relacionarmos, porque nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas que pensam diferente, que têm personalidades diferentes, mas em meio a tudo isso, nós precisamos expressar o amor um para com os outros. Nós precisamos expressar respeito e intimidade. Mas essas coisas têm sido muitas vezes banalizadas. Muitas vezes em família não há mais diálogo. Não há mais conversa. Nós já falamos alguns dias atrás aqui sobre isso, que algumas vezes quando nós sentamos no sofá, cada um pega lá o seu equipamento, o seu celular, e começa lá a navegar. E algumas vezes, até mesmo para o pai chamar o filho, passa uma mensagem, e o filho está no seu próprio quarto, a poucas distâncias. Filho, venha almoçar, ou saia desse lugar. Eu sou daquele tempo que, poxa, vou falar minha idade agora, que nós sentávamos na beira da porta, não tinha muita energia naquela época, não tinha energia, era lamparina, e começávamos a prosear. Ao pai perguntar como foi seu dia, a mãe perguntar como você passou hoje, e gastarmos hora até que
chegava o momento de ir para a cama dormir. Mas hoje não está dessa forma. Os dias estão sendo difíceis em relação à família, pois a sua essência está sendo contestada. E a sociedade muitas vezes tem cedido. Já não importa mais com a família, importa é sucesso. Importa é você trabalhar para conquistar. Importa é você lutar muito para ter um carro do ano. Mesmo que você tenha que ter 2, 3, 4 trabalhos. Mesmo que você passe semanas sem ver e conversar com seu filho, mas você tem que trabalhar para sustentar, para dar o conforto necessário. Mas Deus, Ele criou uma estrutura familiar formada por um homem, por uma mulher e a sua prole, aonde esse homem não precisaria de muita coisa para ser feliz. Não precisaria de uma casa bonita para ser feliz. Não precisaria de um carro do ano para ser feliz. Precisava somente se amarem. Precisavam somente ter a bênção de Deus, o temor de Deus sobre a sua vida. Então, quando eu vejo essa situação, eu pergunto quais são os desafios que nós temos que enfrentar, para que no ano de 2020 nós possamos ter famílias abençoadas, famílias que estarão no coração de Deus. Porque, como eu falei para você, não há nada que você possa imaginar que seja mais precioso do que a sua família. Não há nada. Eu estava conversando com uma sobrinha, ela tem 10 anos. Ontem nós estávamos assistindo um filme, o filme falava de uma mulher que ela tinha 6 semanas de vida. Se não fizesse uma operação, ela teria somente 6 semanas de vida. E naquele momento eu perguntei para ela, se você tivesse 6 semanas de vida, o que você faria de agora em diante? Ela, na sua simplicidade, ela falou, olha, eu ia pedir perdão para todas as pessoas que eu machuquei. Eu pediria perdão para todas aquelas pessoas que um dia... Quando eu vi ela falando sobre isso, e ela depois falou ainda mais, e eu faria de tudo para chegar diante de Deus, não com as minhas mãos vazias, mas com as minhas mãos cheias de bênção. Uma menina de 10 anos. E eu perguntei para ela, mas você já tem nessa idade pessoas que você precisa pedir perdão porque você magoou? Não, numa brincadeira a gente magoou alguém, fala uma palavra para um pai ou uma mãe que não devia falar. E uma pergunta que eu faria a cada um de nós, se nós tivéssemos somente mais uma semana para consertar de vida, o que nós faríamos com esses dias restantes? Porque eu falei para ela, olha, essa mulher que está nesse filme, ela tem no máximo 6 semanas, mas eu não sei se eu tenho uma semana de vida. Amanhã eu vou pegar um avião, não sei se esse avião vai chegar ao destino. Eu vou numa rodovia, não sei. Muitas pessoas fazem planos, fizeram planos. Aqui mesmo, uma família vindo de Formosa, um caminhão desgovernado matou 3 pessoas de uma família que estava indo para Rio Verde. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós temos que fazer de tudo para proteger, para conservar, para guardar aquilo que é mais precioso. A palavra de Deus no Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que
a edificam. Se nós não levarmos para dentro da nossa casa a influência que vem de Deus, e se nós não deixarmos que Deus cuide da nossa família, se nós não reafirmarmos os valores, os princípios que estão na sua palavra, em vão será trabalhar, em vão será lutar, porque essas coisas somente Deus pode realizar na vida de um homem, na vida de uma mulher. A luz da palavra de Deus, ela é bem clara sobre isso. No texto que nós acabamos de ler, no início da devoção, do devocional, em Deuteronômio, no capítulo 28, nos fala que bendito serás a sua entrada e a sua saída. Bendito será a sua casa, os seus celeiros. Mas há um porém, há um condicional. Se obedeceres ao Senhor, se guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, você será feliz. Mas eu sei que algumas pessoas podem perguntar, mas pastor, mesmo eu servindo a Deus, mesmo eu temendo a Deus, algumas vezes as coisas não andam da forma que eu gostaria. A minha casa não está da forma que eu queria. Aonde está a culpa? Se eu temo ao Senhor, se eu guardo os seus princípios. Algumas vezes eu já fiz algumas perguntas sobre dessa forma. Mas eu creio, meus queridos irmãos, que quando nós falamos de criação de filhos, que quando nós falamos de um relacionamento com Deus, a semente que nós lançamos, ela vai germinar. Pode demorar um tempo, pode demorar uma estação, mas um dia essa semente, ela vai germinar no coração aonde foi plantado. É por isso que eu falo, eu não desisto de orar pela minha família, até vê-los todos rendidos aos pés do Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem planos para a nossa família. Eu sei que o projeto de Deus é um projeto bom. É um projeto de alegria, é um projeto de felicidade. É um projeto que leva à vida eterna. Há um texto que Paulo, ele parece que anteviu o que hoje nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo nesse ano. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Isso no século I, Paulo já falava sobre esses tempos que viriam. E que hoje nós estamos vivendo. Porque seria da nossa parte ingenuidade ou ignorância não fazermos conta que essas coisas existem. Que as famílias muitas vezes estão passando por crises. Nós estamos sim passando por uma crise. Mas o que nós devemos fazer então quando essa crise chega? Algumas vezes quando essa crise bate à porta, algumas pessoas a primeira coisa que faz é afastar de Deus.
é se esquecer de Deus. Mas não há melhor coisa do que trazer para a crise Cristo. Trazer Cristo para as nossas crises. Trazer Deus para a nossa situação. Porque quando Ele entra na causa, milagres podem acontecer. Em qualquer momento Deus pode nos surpreender. Por isso que é muito bom o homem que anda com Deus. O homem que é amigo de Deus. O homem que é servo de Deus. Porque em qualquer momento Deus pode mudar a história. Eu tenho alguns bons amigos. Não muitos, mas eu tenho alguns bons amigos. E algumas vezes esse amigo de uma hora para outra chega, pastor Silvio, eu queria te presentear com algo. E chega lá algo que eu precisava, algo que ela vê que me faria bem. Talvez não é algo muito caro, mas algo singelo. Isso um amigo humano. Imagina nós sermos amigos de Deus. Ele conhece a nossa situação, Ele conhece a nossa necessidade, e no momento certo Ele tem poder e autoridade para mudar circunstâncias que nós não podemos. Então a melhor coisa que nós podemos fazer nesse ano é trazer Deus para a nossa família, é trazer Deus para a nossa casa, é trazer Deus para as nossas vidas. É falar, Senhor, esse ano eu posso abrir mão de muitas coisas, mas do Senhor eu não abro mão. Da Tua presença, Senhor, eu não abro mão. Há um outro desafio, de não se conformar com o modelo de vida que é oferecida por Deus desse século. Nós não podemos viver como vivem as pessoas desse mundo. Mas nós precisamos deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de mente. Não é a mídia que vai determinar a forma que eu vou viver, a forma que eu vou criar meus filhos. Eu sou de uma época que os pais podiam corrigir seus filhos. E olha, eu fui muito corrigido. Eu apanhei bastante. Mas eu falo com toda a certeza do meu coração. Não há trauma, não há... Ao contrário, há gratidão no meu coração. Porque todas as vezes que eu fui corrigido porque meu pai e minha mãe me amavam. E se eu hoje sou o homem que eu sou, é porque no momento oportuno eu fui corrigido. E foi desde pequeno. Eu me recordo, eu já falei para alguns irmãos, os irmãos vão lembrar, um dia que eu falei. Eu me recordo, eu gostava demais de jogar bola, mas eu não era bom de jogador. Então, sempre que havia lá a divisão, eu sempre era um dos últimos. Ou então que sobrava para mim era ser goleiro. Porque todo mundo queria ser atacante e ser goleiro. E um dia eu pensei, olha, se eu tiver uma bola, eu vou ser dono do time. E aí eu vou me escalar onde eu quero jogar. Mas nós éramos tão pobres que nós não tínhamos condições de ter uma bola, aquela bola de capotão, lembra? Aquela bola de, né? Eu não tinha condições de ter. E um dia, eu me recordo como hoje, eu estava voltando da escola e encontrei uma bola perdida. Olhei, não vi ninguém, a bola estava lá,
perdida. E eu caí na besteira de pegar aquela bola e levar com a maior alegria para casa. Cheguei lá com aquela bola, agora sim eu vou poder me escalar na posição que eu quero jogar. E quando a minha avó, hoje ela está com o Senhor, ela viu aquela bola, perguntou: Silvio, onde você achou essa bola? Onde você pegou essa bola? Não achei ali. Achou ali? Não, ela tem dono. Não, não tinha não. Olhei lá, não tinha ninguém. Não tem ninguém, estava lá. Não, ela tem dono. Vai lá e devolva. Coloca no lugar que você pegou. Eu falei: vó, mas não tinha ninguém lá. Deixa eu ficar com a bola. Não, pega essa bola e coloca no lugar que você encontrou. E ela me contou um caso. Ela falou: Neto, vem cá, deixa eu te contar uma história. Havia uma mulher muito pobre que tinha somente um filho. E ela muito necessitada. E um dia aquele filho chegou em casa e achou R$5. Levou para casa, aquela mulher ficou feliz porque aquele filho achou R$5. Passaram alguns dias, aquele filho achou um relógio. E ela ficou feliz porque o filho achou um relógio. E o tempo foi passando, aquele filho achando, sempre achando, e ela ficando feliz. E nesse país onde essa mulher morava, havia pena de morte. E aquele rapaz, quando cresceu, ele foi condenado por roubo à morte. E chegou e falou para a mãe, ele tinha o último desejo, falou: queria ver minha mãe. E quando a mãe chegou até ele, ele falou: chega mais perto, mãe. E ela chegou mais perto. E ele deu uma mordida na orelha dela e arrancou a orelha dela. E a minha avó falou: olha, aquele rapaz falou: mãe, se aquele primeiro R$5, a senhora tivesse sabido de onde tinha vindo, porque eu fiquei tão feliz com a sua alegria, que eu quis sempre trazer mais coisas para casa, e acabei me tornando um ladrão. E a senhora é a culpada de hoje eu estar nessa posição. Eu sei, meus queridos irmãos, que nós, como pais, hoje, nós não podemos mais corrigir os filhos. Porque os filhos mesmo falam: se tocar em mim, eu pego o telefone aqui e chamo já, né? E a coisa, sabe do que acontece. Mas, o que eu queria colocar diante de vocês nessa noite, é que a nossa família, nós temos princípios, e princípios que vêm da palavra de Deus, que vai nos fazer feliz. Então não vai ser a sociedade, não vai ser a mídia, que vai estar determinando como nós devemos cuidar e criar dos nossos filhos. Eu sei que cada um de nós que amamos a Deus, se um dia tivermos que corrigir nossos filhos, vai ser com amor, não vai ser com ódio, não vai ser com violência, vai ser com amor. Então nós devemos fazer isso. E a palavra de Deus, quando fala que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas transformar a renovação da nossa mente, isso nos fala que nós não devemos moldar da forma que o mundo está querendo e determinando que nós vivamos. Nós devemos nos transformar, nós devemos ser sal, nós devemos ser luz. O que Paulo falou serve para nós nos dias de hoje, como igreja. Mas também, além de fazer isso, nós devemos também manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. Há muitas pessoas que o altar dentro da sua casa está derrubado. Ou quem sabe não existe mais um altar.
Eu mesmo, eu confesso aos irmãos que algumas vezes, ou muitas vezes, eu fui negligente com o culto doméstico. Viajava demais, tarefa demais, delegava isso para a esposa, porque eu estava sempre em casa. Mas homens que estão aqui, você é sacerdote da sua casa. E como sacerdote na sua casa, o altar do Senhor, ele tem que estar sempre levantado. Eu me recordo a orientação de Deus para Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 25, 26, diz o seguinte: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse monte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto, com a lenha que cortaste do bosque. Gideão fez isso. Ele destruiu o altar de Baal, e levantou um altar ao Deus verdadeiro. Algumas vezes, nas nossas casas, o altar que está sendo levantado é na hora do culto doméstico, vai lá, liga a televisão para assistir a novela da vez. E a novela da vez vai trazer, você sabe o quê? Ela vai ensinar, você sabe o quê? Ela vai trazer consequência, todos nós sabemos. Em vez de ter na nossa casa o altar ao Senhor levantado. Eu poderia estar falando outros desafios que nós temos, mas como o tempo está correndo e nós temos que chegar a uma conclusão. O que eu queria nesse início do ano, com esse chamamento, que nós vamos estar por 12 pregações falando sobre a família, é chamar a cada um de nós a responsabilidade que nós temos diante de Deus, a responsabilidade de edificar uma família segundo o coração de Deus, segundo o que o Senhor quer para cada um de nós. Não é segundo o que a Globo, que a mídia, que a sociedade quer impor, mas levantar uma família segundo o coração de Deus. O que você faria para abençoar a sua família? Qual o sacrifício que você faria para ver a sua família no altar do Senhor? Eu sei que cada um de nós estamos pensando naquilo que nós poderíamos fazer. Então torna isso um compromisso. Coloca isso em ação. Porque muitas vezes fica somente em sonhos, em planos, e nós não colocamos isso em prática. Mas hoje o Senhor quer nos levar a tomarmos uma posição, que nós vamos sim defender a nossa família. Nós vamos lutar para que nós tenhamos uma família abençoada. Eu conheço muitas pessoas que sonham em deixar para o seu filho uma boa profissão. Eu não estou falando que isso é errado. Ou deixar para o seu filho uma boa herança. Eu não estou falando que isso é errado. Mas para mim, e eu creio que para você, o melhor presente que nós poderíamos deixar para os nossos filhos é um dia de mão dadas, nós chegarmos juntos aos céus, na presença de Deus, e não deixar nenhum para trás, e falar como Josué no final da sua vida: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, não sonhe com a mega da virada, mas sonhe com uma família abençoada.
Até rimou. Sonhe com a família abençoada. Lute para que você tenha uma família abençoada. Que você pode chegar diante de Deus e apresentar a Ele cada dia a sua família. Nós vamos ficar de pé nesse instante.